Olá, professor Peterson aqui. Vamos fazer uma prática do Git, até para vocês entenderem como é que a gente faz para estar no repositório do projeto. Tá? Eu vou entrar aqui, claro, né? Primeiramente, você tem que ter uma conta no GitHub, né, que é onde vai estar os seus projetos. Eu até indico que todas as atividades que você faz, não só na disciplina, mas em outras disciplinas relacionadas à programação, coloque lá no GitHub, né? É o seu repositório de código fonte, né? Então eu vou entrar aqui no meu GitHub. Deixa eu ver se eu vou entrar aqui no GitHub. Aqui eu estou baixando, peraí. GitHub. Então vou entrar. O meu aqui é Petcal. Será que eu vou lembrar aqui? Entrou. Deixa eu salvar aqui. Bom, então eu entrei no meu GitHub, né? Então, se você olhar aqui, eu tenho aqui 3 projetos aqui já no meu GitHub. O que eu falo para vocês? Primeiro, crie sua conta no GitHub, né? Eu tenho aqui a minha conta aqui, ó. E aí você coloca as informações, né? As informações que você tem aqui. Então eu tenho aqui o projeto Brinque e Aprenda. E aqui eu tenho todos os arquivos relacionados a ele, né? Então, primeiramente você tem que ter essa conta aí no GitHub. E eu falo para vocês o seguinte, olha, coloque lá a sua imagem, né? Coloque as informações. Lembrando que o GitHub é uma rede social, né? Que você pode estar compartilhando, né? As coisas que você faz. Então eu tenho aqui 3 projetos e o projeto Brinque e Aprenda que eu quero mostrar para vocês, tá? Então criou a conta no GitHub, aí agora a gente vai vai baixar o Git para o versionamento de código no computador, tá? Então você vem aqui, ó, Git, não é GitHub, né? Lembra que o GitHub é onde você armazena. Git Desk, Git Download, só bota Download, que é só o Git, e aí você vai baixar, né? Você entra nesse site, você tem aqui, ó, Download for Windows, e aí clica aqui, ó, no caso aqui a versão Windows 64, né? E aí você vai instalar. Na hora de instalar, eu não vou instalar aqui porque esse computador é bloqueado, tá? Mas na hora de instalar, você vai ver, ele vai pedir para você dados do seu GitHub e aí você vai colocar lá o seu login e senha para entrar, tá? Então você vai fazer o download aqui do Git for Windows aqui, 64 bits, se for 64 bits, que normalmente é, né? Então quando você instala o Git, então o seu computador localmente já está fazendo o versionamento do código. Lembre disso, né? Então quando você faz lá, né? Você vai trabalhar no seu jogo e aí criou lá a primeira versão e aí você vai fazer o commit, ele vai salvar na sua máquina. Então ele está salvando ali as versões ali. E aí, né? Localmente. E aí para você fazer o versionamento, né? Jogar lá para o GitHub, aí você precisa de um outro software, tá? Na verdade você não precisa. Se você só usar o Git, só que aí você vai ter que fazer tudo em comandos dentro lá do VS Code. Mas eu vou dizer para vocês, não precisa, tá? Tem o GitHub Desktop, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. GitHub Desktop. GitHub Desktop, que é este aqui. E aí você vai fazer aqui o download, tá? Na hora da instalação, né, ele também vai perguntar para você o
a conta, né, do seu GitHub e tudo, e você coloca lá os dados da sua conta do GitHub e você, né, vai ter lá, vai ligar o Git com o GitHub, tá? Bom, então você instalou os dois e aí você vem, né, aí você tem instalado o GitHub Desktop. Então vou entrar lá no GitHub Desktop. Aí você observa aqui que aqui, né, ele verifica, né, se tem a origem lá. E aqui toda vez que você fizer uma alteração no programa, ele vai aparecer aqui para você fazer o commit. Vou mostrar isso na prática, tá? Eu quero mostrar para vocês que eu já estou aqui com o repositório, né, ativo, né? Mas você pode também buscar o repositório que você quiser. Pode adicionar um novo repositório, tá? No caso aqui, eu tenho esses 3 repositórios, né? O Brinque Aprenda, estrutura de dados 1 e o Web 1. E você pode criar um novo repositório, né? Vamos ver se que é isso mesmo? Eu vou lá no GitHub, olha lá, Brinque Aprenda, Semantic e o Web 1, não é isso? Olha lá. Nem tá o Semantic aqui, né? Mas ele também, ela só tá aqui, ó, Petcal, projeto Brinque Aprenda e Web 1. Né? Aí quando você muda, ele vai trazer, né, as informações daquele lá. Bom, no caso é o Brinque Aprenda, tá? Se você não tem o Brinque Aprenda, né, na hora que você for fazer, você tem que clonar ele, né? Então observa todas as pastas que você, né, que ele está localmente, né, quando você faz o pull, o push, né? Quando você faz o push, ele fica aqui dentro, ó, downloads, GitHub, e aí tem lá a pasta lá, projeto Brinque Aprenda, né? Então eu tenho que todos os arquivos do projeto localmente, porque ele fez o clone. Quer ver o que vai acontecer? Eu vou apagar aqui, ó. Vou deletar aqui. Então você vê que não tem aqui, né? E o que eu vou fazer? Aí na hora que eu entro aqui, ele vai dizer, ó, não encontrou o projeto Brinque Aprenda. E aí você pode clonar aqui, ó. Então ele está clonando o projeto Brinque Aprenda. E baixando todos os arquivos para a gente poder trabalhar com ele. Então, quando você criar sua conta, aí eu vou compartilhar com você as pastas do projeto para você poder fazer o clone do projeto Brinque Aprenda no seu computador. E aí baixar todos os arquivos do sistema para poder você criar aí o seu projeto. Deixa eu baixar aqui, vamos ver. Tá bem extenso, né? Demorando. E só temos 4 jogos até agora. Quando você assistir esse vídeo, pode ser que tenha mais jogos, né? Então esse vídeo eu vou reaproveitar para outras turmas também. Mas quando eu fiz esse vídeo aqui, né, nós tínhamos 4 jogos. Pronto, beleza. Então aqui, se você clicar aqui, né, ele vai, né, verificar a origem lá, ver se tem, né, se precisa baixar alguma coisa, não precisa baixar nada, né? Se você, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Se eu chegar lá no projeto, lá no GitHub, tá vendo? Eu estou lá na internet. Se eu entrar no projeto Brinque Aprenda e, por exemplo, eu tenho um arquivo aqui readme, né? E eu alterar ele aqui, ó. Eu vou alterar ele aqui. Então vou botar aqui vou botar aqui essas letrinhas aqui, tá? E aí eu vou dar um commit, né? O commit, ele vai fazer o versionamento. Ele vai, né, você pode colocar aqui a mensagem que você quiser e dar um commit
Pronto. Então você vê que eu adicionei aqui essas letras aqui no final do primeiro parágrafo, tá? Então quando eu vou lá no GitHub, e aí eu vou verificar a origem. Ó, ele está dizendo, né, que tem alteração lá na internet, né? Imagine o seguinte, que um dos seus colegas, ele fez o push, né? Fez o commit do sistema lá e fez um push e atualizou lá o GitHub. E aí vai aparecer essa mensagem para você, fala, olha, tem alterações lá na origem. E aí você vai fazer o pull, né, que é trazer para você aqui. Então quando você faz o pull, ele vai baixar aquela versão, né, a versão mais nova. Pronto. Então essa mensagem aparece para você. Bom, aí o legal do GitHub é que ele é da Microsoft, né? Lembra que a Microsoft comprou. E o VS Code também o VS Code também é da Microsoft. Então tem uma ligação entre os dois, ó. Então eu posso abrir com o Visual Studio aqui, ó, o VS Code. E aí, ó que legal. Ele abriu para mim todo o projeto aqui dentro do VS Code, né? E aqui você tem o readme aqui, ó. Olha lá as 6 letras que eu coloquei a mais, né? Ele já baixou. Agora eu vou fazer o inverso, né? Eu vou alterar ele aqui, né? O meu aqui já está marcado aqui com salvamento automático. Então ele já salvou. Então já está salvo. Então se eu voltar lá no desktop, no GitHub Desktop, ele vai dizer, né, que tem uma alteração feita. E aí o que eu vou fazer? Então eu vou fazer um commit. Então aqui, ó, eu vou fazer o commit do readme, né? Vou dizer aqui, ó, alterei o readme. Alterei o readme. Aí eu faço commit, ele vai, né, fazer exatamente esse versionamento, né? Então, quando eu dou commit, ele vai criar mais um disso aí. Pronto, aí você fez o commit. Então, observe, eu vou voltar lá no GitHub e só vou atualizar aqui para você ver que o readme não alterou, né? Lembra lá que a gente alterou localmente, mas a gente não deu um push. A gente não mandou atualizar na internet, né, no GitHub. E a gente vai fazer isso agora, ó. É só a gente fazer um push aqui, ó. Vamos lá, olha, preste atenção, hein? Tem aqui essas letras que eu já tirei lá localmente. Aí quando eu vou fazer o push aqui, ó, o que ele vai fazer? Ó, ele está fazendo refresh, acabou. Então quando eu voltar lá e dar um atualizar, ó lá, o readme, né? Ó, ele atualizou. Então saiu aquelas 6 letras. Então, vamos lá, para eu também não me atrapalhar, né? Quando você faz o push, você está jogando para o seu GitHub. Quando você faz o pull, você está baixando do GitHub para o Git local, tá? Então o GitHub Desktop é ótimo para você trabalhar com ele. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para mostrar. Vamos ver aqui a estrutura do projeto, tá? Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar um outro vídeo explicando a estrutura do projeto. Então é isso aí, pessoal, um abraço.